Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Desdobra-se no céu a rutilante aurora, alegre exulte o mundo, gemendo o inferno chora, pois eis que o rei descido à região da morte, aqueles que o esperavam, conduz a nova sorte. Por sobre a pesta posto, por guardas vigiados, sepulta a própria morte, Jesus ressuscitado. Da região da morte cesse o clamor ingente, ressuscitou, exclama o anjo refulgente. Jesus, perene Páscoa, a todos alegrai-nos, nascidos para a vida, da morte libertai-nos. Louvor ao que da morte ressuscitado vem, ao Pai e ao Paráclito eternamente. Amém. Salmo 92, a grandeza do Deus Criador, Deus é Rei e se vestiu de majestade, aleluia. Deus é rei e se vestiu de majestade, revestiu-se de poder e de esplendor, vós firmastes o universo inabalável, vós firmastes vosso trono desde a origem, desde sempre. Ó Senhor, vós existis, levantaram as torrentes, ó Senhor, levantaram as torrentes sua voz, levantaram as torrentes seu fragor, muito mais do que o fragor das grandes águas, muito mais do que as ondas do oceano, poderoso é o Senhor nos altos céus. Verdadeiros são os vossos testemunhos, refúgio a santidade em vossa casa pelos séculos dos séculos, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus é Rei e se vestiu de majestade. Aleluia. Cântico de Daniel 3, 57, 88, 56. As criaturas serão libertadas na glória dos filhos de Deus. Aleluia. Obras do Senhor, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Céus do Senhor, bendizei o Senhor, anjos do Senhor, bendizei o Senhor, águas do alto céu, bendizei o Senhor, potências do Senhor, bendizei o Senhor, lua e sol, bendizei o Senhor, astros e estrelas, bendizei o Senhor, chuvas e orvalhos, bendizei o Senhor, brisas e ventos, bendizei o Senhor, fogo e calor, bendizei o Senhor, frio e ardor, bendizei o Senhor, orvalhos e garoas, bendizei o Senhor, geada e frio, bendizei o Senhor, gelos e neves, bendizei o Senhor, noites e dias, bendizei o Senhor, luzes e trevas, bendizei o Senhor, raios e nuvens, bendizei o Senhor, ilhas e terra, bendizei o Senhor, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor, plantas da terra, bendizei o Senhor, mares e rios, bendizei o Senhor, fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor, pássaros do céu, bendizei o Senhor, feras e rebanhos, bendizei o Senhor. Filhos dos homens, bendizei o Senhor, filhos de Israel, bendizei o Senhor. Louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Sacerdotes do Senhor, bendizei o Senhor, servos do Senhor, bendizei o Senhor. Almas dos justos, bendizei o Senhor. Santos e humildes, bendizei o Senhor. Jovens Misael, Ananias e Azarias, louvai-o, exaltai-o pelos séculos sem fim. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, louvemos e exaltemos pelos séculos sem fim. Bendito sois, Senhor, no firmamento dos céus. Sois digno de louvor e de glória eternamente. As criaturas serão libertadas da glória dos filhos de Deus. Aleluia. Salmo 148, glorificação do Deus Criador. O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. Louvai o Senhor Deus nos altos céus, louvai-o no excelso firmamento, louvai-o, anjos seus todos, louvai-o, louvai-o, legiões celestiais, louvai o sol e lua, e bendizei-o, louvai-o, vós estrelas reluzentes, louvai os céus dos céus, e bendizei-o, e vós águas que estáis por sobre os céus. Louvem todos e bendigam o seu nome, porque mandou e logo tudo foi criado, instituiu todas as coisas para sempre, deu a tudo uma lei que é imutável. Louvai o Senhor Deus por toda a terra, grandes peixes e abismos mais profundos, fogo e granizo, e vós, neves e neblinas, furacões, que executais as suas ordens. Montes todos e colinas, bendizei os cedros todos, e vós, árvores frutíferas. Feras do mato, e vós, mansos animais, todos os répteis e os pássaros que voam, reis da terra, povos todos, bendizei-o, e vós, príncipes, e todos os juízes, e vós, jovens, e vós, moças e rapazes, anciãos e criancinhas, bendizei-o. Louvem o nome do Senhor, louvem-nos todos, porque somente o seu nome é excelso, a majestade e o esplendor de sua glória ultrapassam em grandeza o céu e a terra. Ele exaltou o seu povo eleito em poderio, ele é um motivo de louvor para os seus santos, é um hino para os filhos de Israel. Este povo que ele ama, ele pertence. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
O nome do Senhor foi exaltado na terra e além dos altos céus. Aleluia. Leitura breve de Atos 10, 40 a 43. Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido. A nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Vós que dos mortos ressurgistes. Aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Tende piedade de nós, Cristo, Filho do Deus vivo. Aleluia, aleluia. Cântico evangélico de Benedictus, o Messias e seu precursor. Era preciso que Cristo sofresse 3 dias após ressurgisse. Aleluia. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca de seus santos profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertos do inimigo, a ele nós sirvamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, ó menino, pois irás andando à frente do Senhor, para planear e preparar os seus caminhos, anunciando a seu povo a salvação que está na remissão de seus pecados, pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Era preciso que o Cristo sofresse 3 dias após ressurgisse. Aleluia. Oremos a Cristo, autor da vida, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, e que pelo seu poder também nos ressuscitará, e digamos: Cristo, nossa vida, salvai-nos. Cristo, luz esplendorosa que brilhais nas trevas, Senhor da vida e Salvador da humanidade, fazei-nos viver todo este dia no louvor da vossa glória. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Senhor Jesus, que percorreste do caminho da paixão e da cruz, concedei que, unidos a vós no sofrimento e na morte, também convosco ressuscitemos. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Filho do eterno Pai, nosso mestre, nosso irmão, que fizestes de nós, para Deus, sacerdotes e povo de reis, ensinai-nos a oferecer com alegria o nosso sacrifício de louvor. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Rei da glória, aguardamos na esperança o dia da vossa vinda gloriosa, para contemplarmos vossa face e sermos semelhantes a vós. Cristo, nossa vida, salvai-nos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O evangelho de hoje é dos discípulos de Emaús, Lucas 24, de 13 a 35. No caminho para Emaús, 2 discípulos encontram um estranho que, ao partir o pão, revela-se como Cristo ressuscitado. Este evangelho nos lembra que Jesus muitas vezes manifesta-se de maneiras inesperadas. No cotidiano, nas conversas e na partilha, ele está presente mesmo quando nossos olhos espirituais estão fechados. Esse relato nos convida a uma abertura de coração e mente para perceber a presença divina em nossa vida diária. A transformação dos discípulos que passam da tristeza à alegria, ao reconhecerem Jesus, também nos encoraja a manter viva a esperança, confiando que ele caminha ao nosso lado, iluminando nossos passos e aquecendo nossos corações com a sua palavra e a sua presença, pois realmente o Senhor ressuscitou. Oremos, ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, graças a Deus.